vamos começar com as análises aqui na cara do gol dessa terça-feira, dia 1º de outubro, né? Uma terça-feira recheada de jogos, principalmente com Champions League. Eu vou analisar cada jogo aqui da Champions para vocês, tá? Nós temos também Copa da Rússia, também vou dar uma analisada para vocês, mas o nosso foco principal aqui vai ser na Champions League. Antes, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo e aqui na descrição eu deixei o Geração Green, é um grupo gratuito meu, onde eu compartilho bets para vocês. No sábado eu compartilhei 2 bets, as 2 bateram. No domingo eu compartilhei mais 2 bets, as 2 bateram. Na segunda eu não compartilhei bet. E nessa terça estarei compartilhando também lá. Então já entra no Geração Green, porque lá também não é só compartilhar bets. Eu também trago muitos ensinamentos sobre estratégia, gestão, controle emocional. Eu sou um cara que eu me considero um anti-bingo, né? Um anti-bingueiro, né? Então eu vou te ensinar a você lucrar de forma consistente com as apostas, sem fazer bingo, sem fazer grandes múltiplas, sem querer alavancar da forma errada. Eu vou te mostrar a fazer isso do jeito certo. Nesse mês de setembro a gente finalizou com mais de 16 unidades. Isso significa que apostando R$100 você teria feito mais que um salário mínimo, né? R$1.600 ali de lucro. Entendeu? Isso com odds baixas, com odds 1,60, entendeu? Tendo volume nas apostas, tendo uma assertividade muito alta, e é justamente isso que eu quero te ensinar. Então entra agora no Geração Green, tá? Um grupo gratuito. Pausa esse vídeo, entra, depois você retorna aqui que eu vou analisar cada jogo desse da Champions League para você, beleza? Vamos embora, vamos começar aqui. Galera, nós temos muitos jogos, eu vou focar principalmente aqui primeiramente, né, nos principais jogos que eu classifiquei. Depois eu vou analisar para vocês os outros jogos que eu recomendo mais trabalhar no ao vivo, ok? Vamos lá, vou começar com os super favoritos do dia aqui na Champions League, né? Nós temos Inter de Milão contra o Estrela Vermelha. Lembrando que a Inter de Milão, no seu primeiro jogo na Champions League, empatou com a equipe do Manchester City, né? Um empate que até tem um sabor de vitória muito grande, porque conseguiu empatar com o City no seu estádio, né? No estádio do Manchester City, é realmente algo que você pode aplaudir, né? Porque é um baita resultado. Então a Inter de Milão aqui vem com tudo depois desse empate, conquistar sua primeira vitória na Champions League. Vai enfrentar um adversário totalmente acessível. A Estrela Vermelha perdeu em casa para o Benfica. A equipe da Inter, com a volta do Lautaro, cresce bastante, né? Se torna aí uma das equipes mais competitivas desta Champions League. É uma equipe de fato muito forte. Por isso que eu gosto de estar a favor da vitória da Inter de Milão, tá? Acredito que a Inter de Milão saia com vitória aqui, até com a vitória com uma certa tranquilidade. Outro mercado também bacana é o mercado de gols, ou acima de 1,5, só que tá pagando muito pouco, então não vale a pena. Dá para utilizar essa vitória da Inter de Milão com alguma outra aposta. Uma aposta que não está aqui no Radar Esportivo, que eu utilizo para poder apresentar para vocês, mas é um jogo também bem interessante, é o jogo do Al Hilal. O Al Hilal vai estar em campo também nessa terça-feira. Dá para juntar essa vitória da Inter de Milão junto com a vitória no primeiro tempo do Al Hilal. O Al Hilal vai jogar dentro de casa contra uma equipe totalmente mais fraca, né, defensivamente bem fraca. E essa vitória no primeiro tempo do Al Hilal tem sido uma aposta que eu tenho feito bastante e uma aposta que tem dado muito certo, tá? Inclusive está pagando muito bem essa vitória no primeiro tempo. Então dá para fazer uma duplinha que está pagando ali 1,80 da vitória da Inter de Milão junto com a vitória no primeiro tempo do Al Hilal, tá? Eu considero uma aposta aí bacana para a gente poder fazer. Além do outro favoritismo que nós temos é o do Borussia Dortmund contra a equipe do Celtic. Também gosto de estar a favor dessa vitória do Borussia Dortmund. O Celtic está jogando muito bem. O Celtic venceu, né, a sua estreia na Champions League. Só para mostrar aqui para vocês, foi contra a equipe do Slovan, né, pela Champions League. Foi um 5-1 dentro de casa. O Celtic que vem marcando bastante gols, né? No último jogo da Premier League foi um 6-0, 5-2, 5-1, 2-0, 3-0, 3-0, 3-1, 2-0, 4-0, né? Então assim, o Chelsea vem marcando bastante, o Celtic, desculpe, vem marcando bastante gols e venceu todos os jogos da temporada até então. Só que vai enfrentar uma equipe muito mais forte, né? O Borussia Dortmund, inclusive, no jogo contra o Bochum dentro de casa, eles saíram perdendo por 2-0 e conseguiu virar o jogo para 4-2. Na Champions League, eles venceram o Clube Bruges por 3-0, que é uma equipe também qualificada, uma equipe muito chata de se jogar contra. E agora vai jogar dentro de casa. O Borussia Dortmund sabe a importância dessa vitória, até porque vai ter adversários complicados, difíceis depois desse jogo, e ele sabe que é necessário ficar aqui no top 8, né? O Borussia Dortmund tem chance de continuar nesse top 8. É muito difícil? É, mas tem chance.
Então eles vão lutar para estar nesse top 8 e já ir diretamente para as oitavas de finais, não ter que disputar uma repescagem aqui, né, um 16 avos para depois ir para as oitavas. Então esse jogo dentro de casa, esses jogos dentro de casa é muito importante a vitória, principalmente quando você enfrenta uma equipe muito inferior. A equipe do Celtic é uma boa equipe, tá? Uma equipe que joga bem, mas é uma equipe que defensivamente cede muitos contra-ataques para os seus adversários. Devido ao estilo de jogo do Celtic, que é um estilo de jogo ofensivo, eu acredito que o Borussia Dortmund vai aproveitar muito essas brechas defensivas, tá? E o fato de jogar dentro de casa também fortalece essa vitória. Então gosto de estar a favor da vitória do Borussia Dortmund e algo que tem se repetido nos jogos desses times são gols. Então gosto de estar a favor também de pelo menos 2 gols nessas partidas, tá? Lembrando que tanto o Borussia contra o Celtic marca bastantes gols, mas eu não gosto de atuar no ambos marcam aqui por conta do jogo ser na casa do Borussia, tá? Mas algo que se repete muito é a linha de gols, né? De pelo menos 2 gols. Em todos os jogos do Celtic na temporada aconteceu pelo menos 2 gols. Em 9 jogos do Borussia Dortmund aconteceu pelo menos 2 gols, tá? Tem 90% de chance de probabilidade. O gol no primeiro tempo é algo que eu gosto também, só que é algo mais pro live, é algo pro ao vivo, até porque a cotação tá pagando 1,25, então não vale a pena correr esse risco. Se o jogo começar muito movimentado, e eu acredito que vai ser assim do início ao fim, e essa cotação chegar, por exemplo, a 1,60 e tiver um jogo bem movimentado mesmo, dá para se pensar nesse gol no primeiro tempo, gol HT no jogo do Borussia Dortmund, beleza? Continuando aqui para o super favorito do dia, depois eu vou para os outros, né? Nós temos Barcelona contra o Young Boys, o Barcelona que perdeu para o Mônaco no jogo da estreia, vai enfrentar uma equipe agora também totalmente acessível. E nesse caso do Barcelona que poupou os jogadores, sim, o Barcelona poupou no final de semana contra o Osasuna, cara, o Yamal, o Rafinha no banco, vários jogadores no banco. O Barcelona vai com força máxima aqui. E provavelmente a gente já vai contar com a volta do De Jong para esse confronto, né? Provavelmente. Mesmo que não esteja o De Jong, pode ser que também conte com a volta do Dani Olmo. Mas mesmo sem eles, o Barcelona é muito forte dentro de casa contra o Young Boys. Então eu gosto de estar de olho na vitória do Barcelona HT, até pela necessidade de vitória aqui. Por ter perdido o primeiro jogo contra o Mônaco, mas foi um jogo muito atípico, quando o Barcelona acabou perdendo um jogador com 11 minutos de jogo. Mas contra o Young Boys tem tudo para vencer, no primeiro tempo. Eu gosto de olhar para esse cenário de vitória no primeiro tempo. Só para lembrar aqui que na Champions League, o Young Boys perdeu o primeiro jogo pro Aston Villa. É um time assim competitivo, mas é um time que está muito abaixo mesmo dessas equipes da Europa. É uma equipe que eu acredito que nem vai se qualificar para o 16 avos aqui, tá? Vai ser o saco de pancada da galera. O Slovan também, que eu tinha comentado que perdeu para o Celtic, né? Também deve ser o saco de pancada de todos os outros times. Então, outro time que eu também gosto de estar a favor da vitória no primeiro tempo é o Manchester City, que empatou com a Inter de Milão no primeiro jogo dentro de casa. Eles sabem da importância de vencer esse jogo, de conquistar, de estar entre os 8 primeiros, né? Até pela quantidade de jogos para diminuir, senão vai ficar mais 2 jogos no calendário. O City está perdendo, já começou a perder alguns jogadores, né? E pode perder mais por conta dessa quantidade de jogos. E a gente sabe que a intensidade na Premier League é muito maior. Então esse jogo contra uma equipe muito mais abaixo é um jogo que o Manchester City tem tudo para golear mesmo. O Celtic pregou o Slovan e quase aplicou uma goleada, né? Então o City também tem totais condições para isso. Por isso que eu gosto da vitória do City desde o primeiro tempo. O City que começa os seus jogos com muita intensidade, tá? Muita intensidade mesmo. Então eu gosto de estar a favor da vitória do primeiro tempo desse jogo do Manchester City e do jogo do Barcelona. Agora eu vou fazer uma análise geral dos jogos que eu não coloquei como favoritos, que eu vejo jogos mais difíceis, tá? O Salzburg vai enfrentar a equipe do Brest. É um jogo que eu vou estar analisando no ao vivo, tá, galera? Esse jogo, para mim, é muito equilibrado. São duas equipes que não têm tanta tradição na Champions League, né? Então são duas equipes que podem nos surpreender. Por isso que eu não fiz absolutamente nada, né, no pré-jogo. Eu deixei para analisar no ao vivo. Algo que se repete muito nos jogos tanto do Brest quanto do Salzburg é o mercado de gols, né? O over 1,5 é uma boa opção aqui. Eu gosto muito de olhar para esse cenário, tá? O ambos marcam também pode ser uma boa, mas vai depender muito da postura da equipe do Brest. Caso o Brest, por exemplo, tome um gol logo de cara, eles devem ir para cima e aí se torna um jogo mais aberto. Mas, para mim, o acima de 1,5 é a melhor opção aqui, tá? O Salzburg, eu sei que é uma equipe muito ofensiva, mas por ser Champions League, eu não sei qual vai ser a postura. E também são duas equipes, por exemplo, o Brest no Campeonato Francês não é essas equipes tão fortes assim. Então pode ser um jogo bem equilibrado, bem difícil da gente poder tomar alguma decisão. O Stuttgart vai enfrentar o Sparta Praga. É outro jogo que eu acredito muito no mercado de gols, mas está pagando muito pouco.
O ambos marcam aqui também é uma boa opção. O Stuttgart é uma equipe que faz muitos gols, mas é uma equipe que sofre bastante gols. É tanto que se a gente pegar os últimos jogos do Stuttgart, vou mostrar aqui para vocês, né? A gente teve um 2-2, um 5-1, um 3-1, 3-1, 4-1, 3-3. Aí teve esse 5-0, mas foi pela Pokal, né? Então é contra uma equipe extremamente fraca. Teve contra o Freiburg um 3-1, teve um 6, calma, que foi um 2-2 contra o Leverkusen, né? Ou seja, todos os jogos da temporada, tirando pela Pokal, que enfrentou uma equipe mais frágil, o Stuttgart teve o ambos marcam. Então esse ambos marcam aqui eu olho com bons olhos. Não vou atuar no pré-jogo nesse ambos marcam por ser Champions League, tá? Então é outra competição, é outra mentalidade. A gente sabe a importância do jogo aqui para o Stuttgart para vencer esse confronto, mas a tendência é que seja um jogo realmente com gols, tá? Pela Champions League, o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3-0. Então já conquistou 3 pontos. Aqui eu acredito que eles vão entrar com a mentalidade de segurar o resultado, de segurar o jogo. Mas o Stuttgart, para mim, tem mais qualidade. Eu vou estar assistindo esse jogo no ao vivo e buscando uma possível vitória do Stuttgart. Eu gosto de olhar para esse cenário. Mas a cotação não me agrada. Zero agrada aqui, tá? Para mim, uma cotação para eu fazer uma aposta na vitória do Stuttgart nesse jogo seria 1,60. É o que eu vou estar analisando no ao vivo e também esperando essa cotação aumentar. Mas tendo muito cuidado porque o Stuttgart sofre muitos contra-ataques. E o Sparta Praga sabe jogar nos contra-ataques. Então o mercado de gols é a melhor opção, só que está pagando muito mal. O ambos marcam, pode se desenhar para um jogo tendencioso para isso, só que vai depender da postura do Sparta Praga, né? Se eles vão querer realmente buscar a vitória ou se eles vão querer jogar fechadinho buscando um empate. Porque o empate aqui para o Sparta Praga é uma boa, não é ruim. Tá? Eu acredito que eles vão buscar justamente isso. Mas o Stuttgart tem mais qualidade técnica, por isso que é favorito, beleza? É um jogo que eu deixei para analisar e para atuar, tomar uma decisão baseada no que eu estou vendo no ao vivo. Bayer Leverkusen e Milan também é outro jogo que, para mim, é muito equilibrado. Leverkusen é favorito, Marcão? É óbvio que é. Tá jogando futebol muito melhor e acabou de vir um empate agora com o Bayern de Munique. Mas o Milan pode surpreender, tá? O Milan melhorou muito nos últimos jogos, muito. Parece que a vitória contra a Inter de Milão deu um a mais nesse time do Milan, tá? Venceu a Inter de Milão, depois venceu com muita tranquilidade o jogo pela Itália novamente, né? E chega para esse jogo contra o Leverkusen. O Leverkusen é uma equipe que ainda cede muitos contra-ataques. Contra o Bayern de Munique eles mudaram o seu estilo de jogo, jogou totalmente fechado e buscando o empate mesmo, tá? E conseguiram se defender, mas por sorte teve 2 bolas na trave do Bayern de Munique quando o jogo estava 1-1. Teve inúmeras chances do Bayern de Munique, teve gol anulado. Então assim, o Leverkusen sofreu muito por mudar o seu estilo de jogo contra o Bayern. Eu não sei como vai ser esse jogo aqui contra o Milan. Se o Leverkusen estiver propondo muito jogo, estiver dominando o Milan, né, e o Milan defensivamente é frágil, eu gosto sim de olhar para essa possível vitória do Leverkusen. Eu gosto de olhar também para o cenário de gols, para mim é o melhor cenário. O over 1,5, o Gol HT no ao vivo, para mim são os melhores mercados para atuar aqui. É o principal mercado que eu vou estar atuando, mas também vou estar de olho nessa possível vitória do Leverkusen. Mas vai depender muito do Milan. Lembrando, o Milan melhorou muito nos últimos jogos, tá? Deu uma evolução essa vitória contra a Inter de Milão. Outros jogos que nós temos vai ser o PSV contra o Sport e o Arsenal contra o PSG, tá? PSV contra o Sport também eu vejo um jogo muito equilibrado. Gosto de olhar o empate anula pro Sport, tá? Eu gosto de olhar sim o empate anula pro Sport. O Sport está jogando bastante, está jogando muito. Empate ou Sport também é uma boa. Mas o PSV também é a melhor equipe da Holanda, né, velho? E o PSV, por mais que tenha perdido para a Juventus, o PSV no início do jogo, antes de ter sofrido o gol, criou muitas oportunidades. O melhor mercado para esse jogo também vai ser o Gol HT e vai ser o over 1,5, tá? Vai ser os melhores mercados. Principalmente o Gol HT. O Gol HT é algo que tem se repetido muito nos jogos do PSV e no jogo do Sport, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Em 90% dos jogos do PSV aconteceu o gol no primeiro tempo. Em 90% dos jogos do Sport aconteceu o gol no primeiro tempo. Em 100% dos jogos aconteceu pelo menos 2 gols nos 2 times. Então assim, gol é o melhor mercado aqui, tá? Gol é o melhor mercado aqui. Vou estar buscando o Gol HT no ao vivo. Bateu a cotação 1,50, eu já vou estar enviando e já vou estar fazendo, né? E também o over 1,5 também para aqui é a melhor opção. E Arsenal e PSG é um jogo extremamente equilibrado que, para mim, não tem mercado aqui para poder atuar no pré-jogo, tá? O Arsenal está muito favorito nesse confronto, mas o PSG para mim, pode surpreender. Tá? O PSG também evoluiu bastante e pode surpreender.
A equipe do Luiz Henrique, coletivamente, eu já comentei isso aqui com vocês, evoluiu muito, né, com a saída do Mbappé. Tá? O time coletivamente, para mim, melhorou. Até porque também está treinando há mais tempo com o Luiz Henrique. Então, cara, eu não duvido nada o PSG sair aqui com empate, saindo aqui com a vitória. Óbvio, isso é provável. Óbvio que a probabilidade maior vai ser pro Arsenal ganhar. Até as casas de aposta entendem isso, eles não são bobos, né? Mas o Arsenal sem Odegaard cai muito de produção. Então é um jogo que eu vou ter muito cuidado, eu não vou criar viés nenhum, tá? Eu vou realmente analisar no ao vivo e poder tomar alguma decisão. Não quero recomendar aqui para vocês gols, não quero recomendar para vocês aqui vitória e nem mercado de escanteios, tá? Para mim é jogo para se analisar no ao vivo e se surgir algo, a gente toma uma decisão. Caso contrário, a gente não faz absolutamente nada, tá? Galera, é isso que eu tenho para vocês. A aposta do dia que eu vou deixar aqui vai ser a vitória do City e vitória do Barcelona no primeiro tempo. Uma duplinha extremamente boa, tá? Vamos para cima, conta comigo e lembra de entrar no Geração Green.